Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo a todos que nos prestigiam nessa sétima edição, sétimo episódio do Raio-X da Reforma Tributária, realizada de forma conjunta com a Comissão de Direito Tributário, OAB-MG, e a Escola Superior de Advocacia, OAB-MG. Agradecer a todos os preletores e preletoras que estão aqui hoje, dizer que é uma alegria muito grande essa série de eventos organizada de forma bem estruturada para fazer um raio-x da reforma tributária em 10 eventos, já estamos na sétima edição e tem sido bastante exitosa com relação a todas as discussões. E aqui agradeço, né, nominalmente a todos os preletores, na pessoa da professora Rafaela Claro, na professora Maria Luísa de Sá, professora Janaína Diniz, professor Gilmar Mendes, professor Alessandro Cardoso e professor João Paulo Fanucci de Almeida Bueno. Agradecer mais uma vez essa parceria com a ESA, que nos oportuniza realizar esse evento com todo o aparato tecnológico, agradecendo a pessoa do professor Walter Lobato, na pessoa da Luciana Almeida. Agradecer também a todos os apoiadores, a ABRADT, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados de Minas Gerais, a Comissão de Direito Tributário da Federal Minas, aqui representada também pelo presidente dessa comissão, o Dr. João Paulo Fanucci, a FIENG, e dizer que para a gente é motivo de muita honra realizar esse evento. Hoje o tema é propostas sociais, cashback e cesta básica nacional. Então, tenho certeza que será um evento de grande magnitude. Passo aqui agora a palavra para a doutora Alessandra Moreira, que aqui faz dupla função, representando não só a Comissão de Direito Tributário, mas também a ESA, e ela nos brindará com a condução aí, a presidência dos debates da noite de hoje. Então, desejo a todos um excelente evento. Boa noite a todos. O doutor José já fez os agradecimentos aí a todos os preletores, aos apoiadores. Eu gostaria de ressaltar também que temos uma comissão formada para a realização desse evento, da qual participam o professor José, a professora Fernanda Silveira, a professora Lilian, a professora Kishla Contarini, a professora Júlia. E eu gostaria, então, de agradecer a toda essa comissão pelo brilhante evento, pela organização. Dando início a esse evento de hoje, cujo tema é Propostas Sociais, Cashback e Cesta Básica Nacional, eu, sem delongas, eu já vou passar a palavra para o primeiro palestrante, será a doutora Alessandro Mendes Cardoso. Vou passar um pequeno currículo dele aqui, resumido. Ele é sócio do escritório Rolim Goulart Cardoso, doutor em Direito Público pela PUC Minas, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito de Empresas pelo Instituto de Educação Continuada da PUC, graduado pela UFMG, professor de Direito Tributário dos cursos de pós-graduação da PUC Minas e autor de diversos livros. Boa noite, doutor Alessandro, a palavra está com o senhor. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer participar dessa série de painéis Raio-X da Reforma Tributária. Agradeço o convite da Comissão de Direito Tributário da OAB-MG, da CESA OAB-MG, e parabenizo pela iniciativa, né? Tem sido realmente muito proveitoso e muito importante esse foro de debate, né, sobre um tema tão importante que é a reforma tributária. Hoje nós tivemos mais um passo da reforma com a apresentação do substitutivo, né? Me dediquei à tarde aqui um pouco à leitura, mas, né, todos nós demandarão de nós esse estudo mais aprofundado do substitutivo. A minha proposta, né, com relação a esse tema, né, as propostas sociais, cashback e cesta básica, eu vou me permitir fazer aqui uma apresentação um pouco introdutória e alinhavar como é essa proposta, né, que introduz o cashback no sistema tributário brasileiro. Ele implica numa guinada, uma mudança teleológica da lógica que impera no nosso sistema tributário
desde a promulgação da Constituição Federal de 88, para um novo sistema principiológico que vai imperar a partir da entrada em vigor do novo sistema e da sua fase de transição. Então, é importante, né, entender um pouco o contexto da reforma tributária. Eu tenho defendido que nós vivemos um descompasso entre o sistema tributário constitucional, instituído pela Constituição Federal de 88, fortemente alicerçado nos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da progressividade da tributação, e o sistema que foi construído pela legislação tributária infraconstitucional. Né? Há um descompasso entre o projeto constitucional tributário e o que foi construído, que gerou um sistema tributário marcado por determinadas características, principalmente a característica da regressividade, um sistema muito concentrado na tributação do consumo, em detrimento da tributação da renda e do patrimônio, o que prejudica e onera substancialmente as classes menos favorecidas economicamente, um sistema pródigo em desonerações e benefícios fiscais, em subsídios via gastos públicos e em reiterados programas de anistias fiscais. Ou seja, nós temos um sistema muito focado na tributação do consumo, muito focado na estruturação de regimes especiais e benefícios fiscais. E também um sistema que prima pela sua irracionalidade. Né? Quando a gente pensa na lógica da racionalidade da legislação, o nosso sistema ele prima pela irracionalidade no sentido que ele é um sistema muito complexo e assistemático, o que torna ainda mais difícil e mais oneroso a sua operacionalização pelos contribuintes, com custos tanto para a economia e com custos sociais. Eu destaco aqui um estudo produzido, né, no âmbito da Faculdade de Ciência Política da USP, comandado pela professora Marta Retesch. Esse estudo analisou as 4.841 proposições tributárias que foram apresentadas na Câmara dos Deputados no período de janeiro de 1989 a dezembro de 2020. No que se refere a essas 4.841 proposições legislativas, 67,2% delas se referiam a isenções, benefícios tributários e regimes especiais. Ou seja, a nossa produção legislativa tributária federal, principalmente, ela se direcionou nos últimos anos, se direcionou após a promulgação da Constituição Federal à produção de benefícios fiscais, isenções e regimes tributários diferenciados. Isso tem um custo social e isso impacta na construção de um sistema excessivamente regressivo, complexo e oneroso em termos de condução tributária e de operacionalização desse sistema. O sistema que agora que foi aprovado na emenda constitucional da reforma tributária, que está sendo agora debatido em termos de sua regulamentação, ele propõe uma guinada de um sistema que reforma a sua tributação sobre o consumo, que busca reduzir a sua regressividade, que busca estabilizar o sistema com a sua vedação a novos benefícios fiscais e que busca incluir na tributação um sistema de indução à distribuição de renda, que é o sistema do cashback, que nossos colegas, né, os meus colegas com mais proficiência vão detalhar aí nas próximas palestras. Interessante que essa reforma tributária do nosso sistema, nós vamos iniciar a reforma sobre o consumo, mas espero que ela seja complementada com a reforma dos sistemas de tributação da renda e tributação sobre a folha. Eu tenho visto, né, tenho acompanhado com todos vocês, toda a discussão, e a discussão democrática, e a discussão plural sobre a reforma tributária, com muitas críticas, o que é salutar, mas tenho visto algumas críticas e algumas comparações que me parecem fora do esquadro, ou pelo menos a mim não me parecem
corretas. Primeiras comparações em termos de alíquotas e de sistemas de IVA. Né? Tenho visto a argumentação que nós teremos o maior IVA do mundo, ou um IVA de patamar muito alto em termos de alíquota, 26, 27 ponto alguma coisa, comparado com IVAs de alíquotas menores, principalmente em países da Europa. Outro dia eu vi um post de alguém que estava viajando na Europa e fez uma compra e mostrou lá a nota, né, que seria a nota fiscal, e disse, olha, na Itália temos um IVA de 10%, como é que nós vamos ter um IVA de 26% no Brasil? Seria algo absurdo. Só que vamos comparar o sistema como um todo, né? Se nós temos um IVA menor na Itália, ao mesmo tempo nós temos uma tributação da renda da Itália que começa em 23% e acaba em 43%. Então, o sistema de tributação da renda da Itália é muito diferente do sistema de tributação brasileiro. Na Itália se tributa dividendos. Na Itália não se tem lucro presumido nem simples nacional. Não tem deduções de saúde e educação no patamar que nós temos do Brasil. Então, nós temos que entender que são comparações que comparam situações extremamente diferentes. E é importante, quando nós falamos em cashback, que nós efetivamente estamos agora reavaliando, e isso está na pauta da ordem do dia e tem sido debatido na imprensa, tem sido debatido pelos tributaristas e muito pelos economistas, a questão dos benefícios fiscais. Estudos da OCDE e também da ONU têm demonstrado a dificuldade e a importância de se avaliar quando se institui um benefício fiscal. Após a introdução de benefício fiscal, isso não é só no Brasil, também é nos Estados Unidos e principalmente na Europa, depois que se institui um benefício fiscal, existe uma grande dificuldade de extinguir ou reduzir o benefício fiscal, que isso implica em custos políticos e sociais. Nós temos aqui o exemplo da CPRB. Não vou entrar no mérito da CPRB, se é boa ou ruim, mas após a sua introdução, nós tivemos ampliações, nós tivemos reiteradas prorrogações e existem críticas com relação à CPRB. Inclusive, interessante que dois governos que têm ideologias bastante diversas, o governo Bolsonaro e o governo Lula, os dois ministros da Fazenda criticaram e tentaram reduzir ou extinguir a CPRB. Tanto o ministro da Fazenda do governo Paulo Guedes e o ministro Haddad foram críticos à CPRB. Veja que há uma crítica a esse tipo de benefício sobre folha. E a dificuldade de controle ex post dos benefícios fiscais. Né? Vários benefícios fiscais eles são capturados por margem de lucro e não são repassados aos destinatários, no que se refere aos consumidores ou às classes econômicas menos favorecidas. Por isso, a relevância de se avaliar a figura do cashback. O cashback, a proposta dele é de você trocar o benefício fiscal clássico, o benefício tributário clássico, redução de base de cálculo, isenção, redução de alíquota, diferimento, por uma redistribuição financeira, né, econômica, que contribui para a redistribuição de renda, em que se tributa sem o benefício fiscal, mas se devolve parte do tributo, ou o tributo integralmente, para aqueles que precisam dessa devolução, aqueles que estão em patamares inferiores da pirâmide de renda no Brasil. Isso é um mecanismo de quê? De combate à regressividade. E a tributação é reconhecida, já vou caminhando aqui para finalizar dentro do tempo, é reconhecido que a tributação ele tem duas características. A tributação ele compõe o conflito distributivo das classes sociais no mundo, né, nas sociedades. Então, a tributação não é neutra com relação a isso. Se tributa mais, se tributa menos, se tributa mais renda ou consumo, se devolve via cashback, ou se devolve via, ou se tributa via, se institui ou mais ou menos benefícios fiscais. Isso faz parte do chamado, que a economia e a ciência política chamam de conflito distributivo nas sociedades modernas, e a tributação é uma grande ferramenta de combate à agressividade. Nós temos características que indicam que o cashback pode ser
é uma experiência bem-sucedida, nós temos a experiência de décadas do Bolsa Família, nós temos cadastros sociais já implementados, nós estamos no momento da tecnologia, que a tecnologia está extremamente avançada, então isso pode, sim, tornar mais fácil a implementação do cashback. Temos experiências no Rio Grande do Sul e temos experiências internacionais. E, por fim, o que se refere. Então, eu pessoalmente sou bastante favorável à ideia do cashback, eu acho que ela substitui a lógica do benefício social, como, por exemplo, o benefício social sobre bens de consumo das classes mais favorecidas, ele substitui melhor, né, do que a isenção e a redução da base de cálculo. E, com relação à polêmica da cesta básica, ela também é importante e ela trouxe, né, ela descortina uma questão bem interessante e muito importante também, que permeia o tema da tributação, que é a figura da movimentação dos chamados grupos de interesse. Nós acompanhamos, né, uma extensa movimentação de diversos grupos de interesse, não vou entrar no mérito, cada grupo de interesse defende determinada, o próprio nome diz, né, determinado interesse ou determinada visão econômica e social, e vários deles buscando, através de estudos, de narrativas, de apresentações nos GTs, a inclusão de seus produtos na cesta básica nacional. E isso mostra como a tributação ela tem essa capacidade de levar para o Congresso Nacional diversos interesses, diversas, né, as frentes parlamentares muito atuantes, e agora, no substitutivo, nós tivemos algumas modificações relevantes, né, no imposto seletivo, e uma discussão grande na cesta básica nacional, por exemplo, com relação à carne, à proteína, né? Então, isso ainda deve gerar ainda mais debates no plenário e provavelmente no Senado. Então, me parece que esse tema que nós vamos trazendo hoje, as propostas sociais, é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente moderno, que também está sendo discutido, né, na Europa, está sendo discutido em outros países, porque é o tema que une a tributação com seus efeitos nas sociedades, na redistribuição de renda, progressividade e regressividade. Então, eu me permiti que trazer essas considerações, esses panos de fundo, que eu acho que são relevantes para esse tema que nós vamos debater hoje. Fico aí à disposição depois para o debate, para as dúvidas, e espero que eu não tenha me alongado muito. Muito obrigado. Imagina, Alessandro, nós que agradecemos aqui em nome da Comissão de Direito Tributário, e eu não me recordo se o seu currículo chegou a ser apresentado, então, em caso negativo, só para que a gente possa ter aqui, né, uma ideia de quem que acabou de falar para a gente. O Alessandro ele é sócio do escritório Rolim Goulart Cardoso, doutor em Direito Público pela PUC Minas, mestre em Direito Tributário pela UFMG, pós-graduado em Direito de Empresas pela PUC, professor de Direito Tributário e autor de diversos livros, de diversas obras jurídicas. Muito obrigada, Alessandro, por essa introdução nesse assunto tão relevante. E agora, dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de passar a palavra para nossa próxima palestrante, a doutora Rafaela Oliveira. A Rafaela, ela é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é pós-graduada em Direito Tributário pela Faculdade Descomplica, Uniamérica, possui curso de Políticas Públicas pela FGV e é advogada no escritório Oliveira Marques Benfica Advocacia e membro da Comissão de Direito Tributário de Minas Gerais. Rafaela, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui falar sobre esse tema, creditamento, cashback, cesta básica. Aproveitar também para agradecer essa introdução maravilhosa do professor Alessandro Cardoso e, de fato, agora entrar no tema, né, creditamento. O creditamento, ele é sinônimo de devolução. E como é que vai operar? Vai se dar por meio da devolução de um percentual de ICBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS. E quem serão os destinatários? Serão pessoas de baixa renda, com cadastro único nos programas sociais do governo e que tenham renda familiar de até meio salário mínimo com residência no território nacional.
A devolução do CBS, ela vai ser regida pela Receita Federal do Brasil, enquanto a devolução do IBS vai ser regida pelo Comitê Gestor. E como que vai se dar a devolução de ambas? Em duas hipóteses. Ou no momento da cobrança da operação, com a emissão do boleto e o desconto referente, no caso de pagamento de energia elétrica, água, gás natural, fornecimento de bens ou serviços com periodicidade mensal, que seria o caso, por exemplo, do pagamento de mensalidade de academia ou das plataformas de streaming, ou então em momentos distintos, nos termos do regulamento. E aí eu venho apresentar uma primeira crítica, porque termos do regulamento, né? É muito vago, eu sinto que momentos distintos, nas demais hipóteses, como que vai ser isso? Né? Então, eu já sinto que já tem uma certa, já um pouco vago, né? E como que vai ser operado em relação ao percentual? De acordo com o artigo 106, e eu peço licença para até ler, vai ser o percentual devolvido de 100% para a CBS e de 20% para o IBS, na aquisição de botijão de 13 quilogramas de gás. 50% para a CBS e 20% para o IBS nas operações de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural. E 20% para a CBS e para o IBS nos demais casos. E aqui, mais uma vez, no meu ver, a letra continua esparsa, né? Nos demais casos. Quais casos? Como que vai ser esses serviços? Como que vai ser a devolução? Como que vai funcionar? Um rol taxativo, um rol exemplificativo. Eu confesso que eu fiquei me perguntando quando eu fui lendo essa parte, né, sobre creditamento, e para poder entender o que de fato o legislador quis abordar aqui. E aí, logo depois, a gente entra no artigo 107, que eu vou estender algumas ponderações que eu acho importante. Eu até fiz um cronograma aqui, mas o artigo 107, ele fala que, apesar dessas alíquotas elas serem referência, os entes federativos, a União, o Estado, Distrito Federal e os municípios, eles poderão pactuar a devolução em outros percentuais, desde que obedecido uma única exceção, que é 100% do CBS, né? Com um critério que eu sinto que pode gerar algumas discussões, que é em função da renda familiar dos destinatários. E aí eu penso, a gente tem um total de 26 estados e mais de 5.000 municípios. Como que vai funcionar isso? Será que alguns municípios vão fixar uma alíquota menor que outros municípios e outros locais vão fixar uma alíquota maior? E por conta justamente da função da renda, né, familiar, a gente sabe que o Brasil ele é vasto, diverso, tem alguns locais que são mais escassos que outros, a população ela tem um déficit de fato econômico e vai demandar mais. E como que vai se operacionalizar nessa, como que vai harmonizar? Eu fico me perguntando diante dessa diversidade que, conforme eu falei, o Brasil ele apresenta. E aí eu aproveitei, inclusive eu estava lendo uma notícia hoje no Veja Negócios, a respeito dessa discricionariedade, né, na fixação de percentual, a respeito um exemplo eu achei interessante, que foi a nota fiscal paulista, que ela foi instituída há quase 17 anos no governo do José Serra, e ela visava justamente incentivar o consumidor a colocar o seu CPF nas notas fiscais no momento da compra ou utilização de serviço. E foi satisfatório no início, porque o governo ele conseguiu promover uma arrecadação com base numa diminuição da sonegação do imposto. E inicialmente foi pactuado que seria uma devolução de 30%, independentemente do segmento. Só que posteriormente, em 2017, houve uma modificação e essas alíquotas elas passaram a ser diferentes. Ou seja, por exemplo, se antes o mercado ele respeitava o percentual de 30%, depois ele diminuiu para 10%, por exemplo. E aí o governo, né, falava que houve essa mudança justamente porque já tinha sido satisfeito o critério ali da sonegação de imposto, já havia resolvido, então não tinha porquê, enquanto a população, de outro lado,
surgiu com a reclamação de que não estavam recebendo da mesma maneira que eles recebiam anteriormente, quando era tudo fixado em 30% esse percentual. E aí eu achei interessante trazer essa discussão justamente para poder pensar, será que de fato vai atingir os contribuintes, contribuintes não, perdão, os consumidores finais, da maneira como a reforma, o texto da reforma propõe? Ou será que não? Como será que vai ser de fato? E outra questão que eu também acho interessante é porque, no meu ponto de vista, se existe um bônus, consequentemente também existe um ônus. E quem que vai arcar com esse déficit gerado pela devolução desses percentuais de imposto? Serão os grandes atacadistas? No meu ponto de vista, não vai ser. Talvez aquelas pequenas mercearias, né, que não consigam sustentar de acordo com esse impacto que vai ser gerado de fato. Então, eu acho que, eu não sei se eu estendi muito, se eu tiver estendido, eu peço até desculpa, mas os meus pontos de reflexão são justamente esses, que eu acho interessante abordar, interessante pensar como que vai ser operacionalizado de fato essa questão. Obrigada. Gente, apanhei aqui para tirar do mudo, mas foi. A gente passa por isso aqui. Nós que agradecemos, Rafael, a sua participação. Dando continuidade aqui, eu chamo a doutora Janaína Diniz. Janaína é doutoranda em Direito Tributário pela UFMG, mestre em Direito Público Tributário pela PUC Minas Gerais, pós-graduada em Direito Tributário pelo CAD, graduada em Direito pela UFOP e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, e professora, advogada e sócia do Coimbra Chaves, Batista e Advogados. Janaína, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Lília. Bom, boa noite a todos e todas. Inicialmente, agradeço aqui o convite da Comissão de Direito Tributário da OAB e da ESMG para tratar desse tema. Cumprimento a todos os colegas aqui com quem eu divido essa mesa. A gente vem falando muito, né, debatendo arduamente aqui sobre reforma tributária em curso, discutindo os critérios de simplificação, se de fato simplificam ou não, é um ponto a se questionar, as regras de transição, complexidade de comitê gestor, split payment, enfim. Uma série de discussões, mas muitas vezes esse tema das propostas sociais ficam à margem dos debates, né? Talvez porque os grupos destinatários dessas propostas não tenham assim, tanto peso ou poder de fala como outros, ou, enfim, porque o tema está realmente bem efervescente. Por isso eu entendo que essa iniciativa hoje da Comissão de Direito Tributário da OAB de conduzir, e da ESA, né, de conduzir esse debate é muito importante. E aí, pensando até com o que já foi dito pelas falas anteriores, do professor Alessandro, da Rafaela, é importante a gente destacar porque o sistema tributário que atenda, né, aos propósitos constitucionais, às demandas da sociedade, da economia, precisa sim ser mais eficiente. Precisa sim reduzir a complexidade, os custos de conformidade, a insegurança jurídica. Buscar desenvolvimento nacional é um tema muito importante também, muito caro para mim. Mas é sempre muito importante destacar e não esquecer que precisa, antes de tudo, ser justo. Então, acho que a linha condutora de todas as falas de hoje possivelmente serão nesse sentido, porque a gente parte do pressuposto que a tributação tem 3 funções principais, né? Uma função fiscal, essencialmente arrecadatória e importante, né? A arrecadação para o Estado. A função extrafiscal, regulatória, no sentido de impulsionar comportamentos na sociedade, a gente vê muito, inclusive, na discussão que tem sido feita em relação ao imposto seletivo, mas também tem uma função redistributiva, né? E tem que ser entendido como instrumento, talvez longe de ser o mais eficaz, como outros tantos instrumentos, mas é um instrumento de redução de desigualdade social, porque esse é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, está previsto no artigo 3º da Constituição, não sou eu que estou dizendo, então a gente tem que pensar no sistema tributário que tenha essa linha condutora. E aí, coube a mim falar aqui nesse momento, né, nesses 10 minutinhos que nós temos disponíveis aqui, para depois, né, iniciar os debates, sobre o cashback, mais especificamente sobre o cashback. Tanto o Alessandro como o Rafael já trouxeram aqui, né, a título de introdução, a importância do tema, principalmente se a gente considerar que essa reforma, né, discutida hoje é basicamente uma reforma da tributação sobre o consumo,
como o Alessandro muito bem destacou, né, o professor Alessandro muito bem destacou, essa discussão ainda está dissociada da tributação sobre a renda, que é igualmente importante e que precisa vir, né, para o centro dos debates em breve. E aí, em países com nível de desigualdade social e econômica, como o Brasil, que hoje ocupa, acho que, salvo engano, a 7ª posição entre os países mais desiguais do mundo, naquela escala Gini, um sistema tributário que seja focado na tributação sobre o consumo tende a ser regressivo. E por quê? Porque as classes mais baixas acabam revertendo, isso vem sido dito, né, e não é novidade, as classes mais baixas acabam revertendo quase que 100% da sua renda para o consumo, e ao fim suportam uma carga tributária muito superior à das classes mais ricas. E essas classes que, embora revertam também, obviamente, parte de sua renda para o consumo, dispõem de um excedente aí de renda destinado para diversos outros fins, e que não é tão corrido pela tributação quanto é, né, a renda que é destinada para o consumo. Para a gente ter uma ideia, e só a título de exemplo, né, os estudos do IPEA e do IBGE mostram que os 10% mais pobres do Brasil acabam suportando uma carga tributária de aproximadamente 34% sobre a sua renda, enquanto os 10% mais ricos suportam uma carga de apenas 11%, justamente em razão do peso da tributação sobre o consumo e da forma como o consumo corrói muito mais a renda das classes mais baixas. E esses mesmos estudos vinham demonstrando ao longo do tempo que só a seletividade, ou outros critérios, mas aqui eu destaco a seletividade, que é, né, o critério principal ali de tentar alcançar ou instrumentalizar a capacidade contributiva no nosso sistema tributário vigente até hoje, naquela lógica, né, de se tributar menos os produtos mais essenciais e mais os produtos mais essenciais, esses estudos vinham demonstrando que a seletividade produz poucos efeitos concretos nesse sentido de instrumentalizar a capacidade contributiva e muitas vezes, inclusive, agrava o contexto de regressividade, porque as famílias mais ricas também consomem os produtos mais essenciais e também são beneficiadas pela mesma seletividade que as famílias mais pobres, independente da diferença da capacidade econômica entre elas. Então, do ponto de vista de redistribuição, a seletividade já havia uma série de estudos que demonstrava que a seletividade não era eficaz tanto quanto se esperava ou quanto se imaginava para fins de redistribuição. Principalmente se a gente considerar alguns bens e serviços aí que são que têm alíquota mais baixa hoje em dia, em razão de sua finalidade cultural, lazer, social, como cinemas, hotéis, restaurantes, e que raramente são consumidos pelas famílias mais pobres, né, que agrava ainda mais esse cenário de regressividade. Esse, inclusive, é um ponto de discussão da proposta de cesta básica, que possivelmente vai ser tratado em seguida aqui pelos nossos colegas, pelo professor João Paulo e pela Maria Luísa. Bom, mas por que eu estou fazendo essa introdução e estou trazendo tudo isso, né? Para dizer que é nesse contexto de uma ineficiência da seletividade, de uma alta regressividade do sistema tributário sobre o consumo, é que surge essa proposta de cashback. A proposta foi inspirada em modelos já aplicados em outros países, como o professor Alessandro já destacou. E se houver tempo, a gente pode até falar, né, brevemente sobre esses modelos. Já vem sendo recomendado pela OCDE há algum tempo. A professora Isabel, naquele artigo bem simbólico, quando ela trata da regressividade do sistema tributário e da Bolsa Família, ela já traz também essa indicação. Eu acho que foi um ponto de virada de chave aqui na doutrina, né, nacional. E o objetivo do cashback é esse: devolver parte dos tributos incidentes sobre o consumo, no caso do Brasil aqui, da proposta de reforma tributária do CBS e do IBS, para essas famílias de baixa renda. A medida está prevista na emenda constitucional 132, então é importante dizer que já foi aprovada, promulgada e já foi incorporada à Constituição. Então, é uma medida prevista pela emenda constitucional, que introduziu tanto no artigo 156-A, que prevê a instituição do IBS, quanto no artigo 195, que vai tratar do CBS, a obrigatoriedade de se instituir hipóteses de devolução dos tributos pagos pelas pessoas físicas, visando esse objetivo de redução das desigualdades de renda. Porém, a regulamentação foi delegada para a lei complementar, e por isso estamos aqui tratando desse tema hoje, né? O PLP 68/2024 trouxe uma regulamentação, eu diria, preliminar,
do cashback, porque delegou também parte aí da regulamentação para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IBS, nós vamos falar logo em seguida, mas já trouxe aqui uma noção geral do que se propõe para fins dessa medida de cashback. Segundo essa proposta, né, os possíveis destinatários das políticas seriam as famílias de baixa renda, que sejam cadastradas, né, no cadastro único dos programas sociais do governo federal, o que é um ponto positivo, porque a gente já tem ali parte da forma de operacionalização desse sistema, da metodologia de cashback, já implementada em razão desse cadastro único, e que atendam aí, são 3 requisitos cumulativos que estão previstos no projeto de lei complementar, que é possuir renda familiar mensal de até meio salário mínimo nacional, que hoje corresponde a R$ 706. É importante destacar, porque eu vi alguns textos, algumas discussões a respeito desse limite da renda, não que não seja passível de críticas, e eu entendo que é, né, esse limite aí talvez seja passível de crítica, mas existe uma confusão e algumas pessoas estão entendendo que se trataria da renda familiar de até meio salário mínimo. E aí é importante destacar que aqui a proposta de lei previu a renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Então, né, deve ser considerada toda a renda familiar e dividir pelo número de componentes daquela família. O outro requisito é residir em território nacional e possuir inscrição ativa no CPF, isso só para fins mesmo de operacionalização da devolução. Ao regulamentar o cashback na prática, o PLP acabou discorrendo mais sobre o CBS do que sobre o IBS, até por questão de competência, muito provavelmente, né, dentro da organização do modelo federativo, dispôs ali como seria feita a regulamentação ali no artigo 100 e artigo 102, como seria feita aqui a devolução a devolução dos valores pagos, né, a título de CBS, e deixou para o Comitê Gestor do IBS regulamentar a forma de devolução dos valores recolhidos aí a título de IBS. Então, esse é um ponto também de destaque desse projeto de lei. Quanto aos percentuais de devolução, né, nós já levantamos aqui anteriormente, a proposta é de 100% de devolução da CBS e 20% de devolução do IBS incidente na aquisição de gás e cozinha, então aquele botijão de 13 quilos, né, que está previsto até de forma bem detalhada, expressa no projeto de lei. 50% da CBS e 20% do IBS nas operações de fornecimento de energia elétrica, água, de esgoto e gás encanado. E aí esse acho que ficou separado porque a ideia é que a devolução já seja feita diretamente nas contas mensais. Hoje de manhã houve o debate lá na Câmara dos Deputados, né, do grupo de trabalho do GT da PLP 68, e eles frisaram, inclusive, esse ponto, e a ideia de que a devolução já seja feita diretamente nas contas mensais, de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, enfim, gás encanado. Aqui nesse ponto até vale uma observação, não sei ainda se seria um ponto de crítica, acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais, mas a emenda constitucional 132 previu que seria obrigatório, né, que a devolução dos valores recolhidos a título de tributação sobre o consumo seria obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás. E aí gás de cozinha ou gás encanado, enfim, mas que seria obrigatória. E aí leva um questionamento, será que quando diz que seria obrigatório, ele não se refere a 100%? Ou seria obrigatório, qualquer que seja o percentual, deveria haver a devolução de algum percentual? Acho que vale ser considerado, principalmente entendendo o porquê, né, da energia elétrica e o gás de cozinha estarem previstos de forma expressa na emenda constitucional 132, né, em razão da sua essencialidade, enfim. Por fim, o último ponto aqui, em termos de percentuais, 20% da CBS e do IBS em relação a outros produtos, excluídos aqueles já tributados do imposto seletivo, como cigarros e bebidas alcoólicas, a depender da legislação específica que vai ser instituída posteriormente. A gente observa que esses seriam percentuais mínimos de devolução, porque o projeto de lei prevê a possibilidade dos entes federados
instituírem nas leis próprias percentuais de devolução superiores a esses. Então, esses percentuais, né, de 100%, 20%, 50%, enfim, e 20% são percentuais mínimos. Esse é um ponto de destaque também, porque os entes federados aí, União, Estado, Distrito Federal e municípios, teriam a prerrogativa de prever percentuais superiores. A implementação, né, a relação aqui quanto à implementação, acho que é um dos principais pontos de discussão, também vai ser trazido na fala aqui posterior à minha, do professor Gilmar. O que o projeto de lei prevê é que a devolução vai ser feita com base no consumo das famílias e registrado em documentos fiscais. Pode ocorrer em tempo real, via CPF, ou através de cartões de benefício social, ainda não está devidamente regulamentado, e o projeto de lei delegou a regulamentação para a Receita Federal do Brasil em relação à restituição da CBS e para o Comitê Gestor em relação à restituição do IBS. Mas o que o projeto de lei prevê é que poderá haver um procedimento unificado. E me parece que vai ser mais eficiente, não sei, né, como eles vão se resolver em relação a isso, mas utilizar um procedimento unificado me parece que vai ser o melhor caminho. Nas localidades, isso é importante também, porque isso já foi, vamos dizer assim, tratado no projeto de lei, não com muita profundidade ainda, deixou tudo um pouco lacônico, mas já existe a previsão de que nas localidades em que houver dificuldade operacional para implementar a devolução, e a gente sabe que, infelizmente, né, no Brasil, aqui, os rincões do país, o Estado não consegue chegar com tanta eficiência, então, nos lugares em que houver alguma dificuldade operacional, o projeto já prevê antecipadamente a possibilidade de mecanismos que sejam simplificados e viabilizem a devolução com base na renda e no consumo médio dessas famílias. Então, provavelmente, seria um cálculo feito com base no consumo médio. O projeto de lei já prevê, inclusive, qual é a fonte para esse cálculo, que é a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que é uma pesquisa riquíssima, realmente, de detalhes e complexidade. Então, provavelmente, o POF aí do IBGE vai ser utilizado para fins de análise do consumo médio das famílias de baixa renda. O impacto estimado dessa proposta, e aí estimado também, né, pelo comitê, pelo grupo de trabalho que fez a proposta do projeto de lei 68, que beneficiará aproximadamente 28,8 milhões de famílias, que corresponde a cerca de 73 milhões de pessoas. Seria realmente uma tentativa de compensar a alta carga tributária, né, a tributação indireta e a regressividade que a gente vem tratando aqui. A proposta não é isenta de críticas e questionamentos, né, sobretudo quando analisada conjuntamente com o imposto seletivo e com a cesta básica, os temas da cesta básica que nós vamos falar. Mas, e aí o nosso colega, o professor Gilmar, trará esses pontos de críticas e questionamentos aqui na fala logo em seguida, mas seja como for, o que eu queria deixar destacado aqui nesse meu minutinho final, inclusive eu já ultrapassei 1 minuto e meio, é que o nosso papel, né, que é uma tentativa louvável do sistema tributário, de tentar, da proposta de reforma tributária, desculpe, de tentar tornar o sistema tributário menos injusto, menos regressivo, e é o nosso papel, né, como operadores de direito, como membros daqui da Comissão de Direito Tributário, como tributaristas, como pessoas que estudam esse tema, contribuir para aprimorar, né, para que essa proposta seja aprimorada, para que a ideia de cashback seja efetivamente justa e que alcance essas famílias de baixa renda e que a gente consiga fazer o sistema tributário menos regressivo, pelo menos menos regressivo. Eu não sei se ele seria efetivamente redistributivo, acho que ainda estamos longe desse ideal, mas pelo menos que seja menos regressivo. E esse é um dos propósitos dessa mesa de hoje. Eu acho que essa é a importância de estarmos discutindo esse tema aqui hoje. Então, eu vou deixar os pontos de crítica, de questionamentos para o meu colega, para o professor Gilmar, que vai falar logo em seguida, mas fazer essa ressalva da importância também de louvarmos e valorizarmos uma proposta dessa natureza que tem uma finalidade, a meu ver, muito importante. Então é isso, agradeço a todos e me coloco à disposição no momento dos debates para a gente tratar sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Eu concordo integralmente com os pontos que você trouxe, né? Até porque no nosso sistema anterior, basicamente, o que nós tínhamos para tentar reduzir um pouco dessa regressividade era, de fato, o princípio da seletividade. E ele não leva em consideração, ele não tem como levar em consideração
essas diferenças, né? Por exemplo, tudo bem, nós vamos ter uma tributação diferenciada aqui a partir da essencialidade do produto. Tá, mas uma pessoa que tem ali uma maior capacidade contributiva, ela também pode acabar adquirindo produtos básicos. E isso acaba que não tem os reflexos desejados da mesma forma que uma pessoa com uma menor capacidade contributiva pode, sei lá, economizar para que eventualmente possa ter acesso a um bem que a princípio não seja considerado essencial, e aí ela vai ser ainda mais atingida por essa regressividade do sistema, né? Então, esses passos, eles são, sim, fundamentais para que a gente possa tentar construir novas ferramentas para tentar, né, de fato, aqui fugir um pouco dessa regressividade que acaba assolando aí a tributação do consumo. Bom, vou passar aqui a palavra para o nosso próximo palestrante, o Gilmar Oliveira. O Gilmar é mestre em Direito Tributário pela FUMEC, pós-graduado em Direito Tributário pela FGF, pós-graduado em Direito Processual Civil pelo IAS-CEAJUF, graduado em Direito pela PUC Minas, conselheiro pela FDC, membro da CDT-OAB e sócio e fundador da Oliveira, Frois, Rodrigues e Barreto, sociedade aqui de advogados e consultores. A palavra é sua, Gilmar. Boa noite a todos, prezados que palestraram antes da nossa participação. Queria parabenizar aqui a Comissão de Direito Tributário, juntamente com a ESA, que eu faço das pessoas da doutora Lília, doutora Alessandra. Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante. Como todos sabem, estamos vivendo um marco tributário após a Constituição de 88, no que tange ao nosso sistema tributário. E o cashback é uma ponta desse iceberg aí, desse bombardeio de notícias, de informações que nós temos, principalmente agora. Eu tenho certeza que esse comitê aí já está pensando no próximo raio-x depois do substitutivo de hoje, né? Já deve estar pensando nas 3 modalidades de split payment, no que tange lá o que eles estão chamando de inteligente, de simplificado, manual, enfim. Bom, como me sobrou a parte final, né, já que os colegas, professor Alessandro, Janaína e Rafaela já colaboraram muito, vou me poupar aqui alguma parte da apresentação que eu preparei para que a gente possa ter mais tempo para debater. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, apesar de não estar ligado ao tema do cashback, mas faz parte aí, no que tange as propostas sociais, é que no substitutivo apresentado hoje, foi criada uma nova figura de contribuinte, né, que na realidade não seria o contribuinte, né, que eles chamaram lá, apesar do texto do substitutivo não trazer isso, o nono empreendedor, né? Eles falaram que ficará fora, né, da contribuição a esse IVA, o CBS e IBS, o nano empreendedor, chamando de nano empreendedor aquela pessoa física, curiosamente, isso mesmo, aquela pessoa física que tiver um faturamento anual inferior ao valor estabelecido para o MEI, né? Achei um pouco estranho, porque no mesmo momento eles não criaram a figura, mas já excetuaram a pessoa que se faria fora dessa contribuição, desse imposto. Bom, como já foi colocado aqui pelas colegas, as 2 modalidades do cashback chamam a atenção que foi uma tentativa de incluir na modalidade de abatimento do preço a título de cashback o serviço de telecomunicação, mas infelizmente essa modalidade não foi incluída, né? Então, ao assistir hoje, eu percebi que não passou, nós constatamos que isso não foi aprovado a título de substitutivo. Sabemos também, apesar de constar na exposição de motivos da PLP 68, o cashback não é um instrumento novo, né? Como já foi colocado aqui, já há bastante tempo vem sendo divulgado, e não tenho dúvidas que não existe outro instrumento mais eficaz para se combater a covardia que existe com a classe baixa no que tange a tributação sobre o consumo. Isso não há dúvidas, né? Temos as experiências aí de alguns países, destaco principalmente o Uruguai, que desde 2012 já aplicava o cashback, abatendo no preço, através de um cartão fornecido pelo governo federal. Então, o contribuinte ele fazia aquisição, quando ele ia pagar para o produto, já vinha o valor descontado a título de cashback. Recentemente também tem feito a devolução. Temos também modelos de cashback, não com o intuito de combater essa injustiça fiscal, da própria nota fiscal de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, né? Que o contribuinte que toma tomador de serviço, antigamente até pessoa jurídica e física, hoje só física, consegue abater, se não me engano, até 30%. Obviamente não foi criado, mas é um sistema de cashback, né? Ele não foi criado com o intuito de mitigar essa injustiça fiscal que existe na relação sobre o consumo. E também a própria nota fiscal paulista, como já foi citada, e a nota gaúcha, que inicialmente era só para fomentar aí
para combater a informalidade e a sonegação fiscal, e de 2000, após a pandemia, também vem sendo aplicado aí às famílias cadastradas aí no CadÚnico para fins de cashback. Bom, a questão é, com relação ao Instituto, vamos às principais reflexões que eu gostaria de propor para vocês. A primeira reflexão consiste num detalhe no texto constitucional. A emenda constitucional 132, quando ela alterou os dispositivos, criando a obrigação, a possibilidade da devolução a título de cashback, eu notei uma diferença e tenho certeza que não foi nada esquecido. Quando o fez para o IBS, fica claro que exigiria uma lei complementar para a sua regulamentação. Se vocês perceberem no artigo 195, onde tem o texto da regulamentação da devolução a título de cashback, não se menciona a lei complementar. Isso nos faz entender que, apesar de, no primeiro momento, a regulamentação está inserida numa mesma norma de natureza complementar, pelo texto constitucional não se exige lei complementar para a regulamentação de cashback quando o assunto for CBS. Os mais antigos aqui devem saber que já enfrentamos discussões nos tribunais, né? Como, por exemplo, a questão da isenção da COFINS para a sociedade civil. A isenção da COFINS foi concedida por uma lei complementar e foi revogada por uma lei ordinária. Isso gerou até súmula favorável aos contribuintes, falando que não poderia ter sido revogada por lei ordinária, mas o Supremo, ele revisitou esse tema e entendeu que a legislação que cancelou, né, a isenção que existia de COFINS para a sociedade civil, ela era formalmente complementar e materialmente ordinária. Então, pode ter algum questionamento com base nessa situação. Bom, não tenho dúvida que o cashback também tem que ser visto não só como uma forma de instrumento de justiça tributária, mas também de consciência fiscal. A gente sabe que hoje existe já a obrigatoriedade de ter a carga tributária em alguns documentos fiscais, mas sem dúvida, como o consumidor enxergará melhor recebendo de volta algum valor, terá mais capacidade de fiscalizar os nossos entes, os nossos representantes. Bom, não tenho dúvida também que é muito mais difícil implementar um cashback do que simplesmente desonerar, seja a título de isenção ou qualquer outra forma citada pelo professor Alessandro. Só que, como também dito pela professora Janaína, a desoneração já está mais que provada que não é uma forma eficaz de combater essa injustiça fiscal. Sabemos do desafio, mas como colocado pelo próprio Bernardo Api, o secretário extraordinário da Reforma pela Fazenda, ele menciona um cashback, num segundo momento, inclusive para aquelas pessoas que não são de baixa renda. Porque, como falaram aqui já, a questão da capacidade contributiva, primeiro deve se resolver as pessoas de baixa renda. Mas a classe média, ela não consome determinados produtos em função da desoneração, como foi colocado pela professora Janaína. Então, o próprio Bernardo já colocou o interesse de, com o tempo, diminuir cada vez mais as desonerações em detrimento da ampliação da estrutura do cashback. Também colocado aqui pela Rafaela, sabemos que alguém vai pagar esse preço. Obviamente, o governo, ele trabalha, tem como meta não perder a arrecadação. Então, quando se fala numa alíquota de 26,5%, podendo ser reduzida conforme o grupo de trabalho, quanto mais estender o cashback, maior a chance dessa alíquota ser majorada. Então, nós não temos dúvida que essa conta ela sempre tem que fechar. E, obviamente, discordando um pouco, complementando o que a Rafaela colocou, não é o pequeno que vai pagar, a alíquota vai ser uma só. Então, o efeito disso, teve um estudo no Movimento para Ser Justo, e que no formato colocado pelo governo, apresentado pelo governo a título de cashback, o gasto será de aproximadamente 10 bilhões por ano. Então, essa alíquota, essa conta vai ser paga por todos os contribuintes. Então, de que forma? Mexendo na alíquota final, nos 26,5%. Então, mas, enfim, não tenho dúvida também, apesar de ter duas formas, né? A decotando no preço e aquela que será devolvida, decotar no preço, por mais desafiadora que seja, é mais eficiente. Mas aí nós entraríamos numa seara também de receita e despesa pública, questão de influenciar, né, a arrecadação, deixar o governo de arrecadar para devolver, até que ponto isso para fins de orçamento, de emendas orçamentárias, isso pode ter influência. Temos também a questão política, né?
É muito melhor para o governo anunciar quantos milhões, quantos bilhões ele devolveu a título de cashback, do que simplesmente informar quanto deixou de arrecadar, né? Então, tem uma questão política que merece ser observada também. Por fim, é sempre importante também estarmos atentos a quais ferramentas de controle temos aí no nosso histórico, a título da Bolsa Família, até do auxílio emergencial, que tivemos irregularidades nesse país continental. É um desafio, mas ao lado do desafio, como já foi colocado, temos a tecnologia. Então, ferramentas existem para essa situação. Uma coisa é certa, a meu ver, não existe outro instrumento. Engraçado, né, que o cashback ele não é a construção do direito tributário, né? É uma construção aí, principalmente do varejo, como forma de incentivar o consumo, né? Então a gente está aproveitando, pegando carona no instrumento, achando, acreditando nele e com vários motivos para isso, que seja a solução de justiça fiscal na tributação do consumo. Então, efetivamente, da forma que se apresenta o cenário, entendemos que tem muito mais vantagens, tem muito mais chances de dar certo do que críticas da gente estar tratando com relação a esse instrumento. Bom, do que me restou, fiz as minhas ponderações e deixando mais tempo aí para o nosso debate. Obrigado. Obrigada, doutor Gilmar. Dando continuidade, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Luísa Pereira Sá. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, fundadora do Instituto Brasileiro de Debates e do Instituto de Juristas Brasileiras, advogada no Lacerda Diniz Sena Advogados. Maria Luísa. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite de estar falando aqui hoje. E agradecer a ESA, agradecer a Comissão de Direito Tributário por essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a Cesta Básica Nacional, né, iniciar essa conversa aqui, que será terminada pelo Dr. João Paulo. Essa criação da Cesta Básica Nacional ela veio, né, junto com a Emenda Constitucional 132, no artigo 8º, e uma das propostas já incluídas no próprio artigo 8º era a criação, né, de uma cesta básica em que vários alimentos fossem ali incluídos, alimentos visando objetivar a alimentação adequada e saudável dentro daquela política nacional de segurança alimentar desenvolvida pelo governo, e que vários desses alimentos eles tivessem a alíquota reduzida, a alíquota da CBS e do IBS reduzida a zero. E aí a gente tem, né, algumas problemáticas que vêm dessa definição da Cesta Básica Nacional, que eu acho que é um dos primeiros pontos que eu gostaria até de levantar, até para a gente poder refletir, as definições trazidas, tanto no decreto presidencial atualmente vigente, que é o 11936, que fala sobre a Cesta Básica Nacional, quanto pelos projetos de lei que versam sobre o assunto, elas falam muito sobre alimentos in natura, mas principalmente aquele conjunto de alimentos básicos para a alimentação humana. A gente já falou aqui sobre o tamanho do Brasil e a diversidade do nosso país, e a gente precisa trazer isso para essa discussão também, porque tratar de alimentos básicos é muito difícil num país do tamanho do nosso, com uma variedade regional, uma variedade de culturas tão grande quanto a nossa, uma variedade de, né, temperaturas e climas e etc. Porque um alimento que é básico para uma pessoa aqui do Sudeste, para um mineiro, não é básico para uma pessoa do Sul, não é básico para uma pessoa que mora no Norte do país. Então, assim, essa definição de alimentos básicos, né, a gente vai precisar trabalhar isso melhor para garantir que a gente não privilegie determinados alimentos que são mais comuns em determinadas regiões e desprivilegie pessoas em outras situações, em outras regiões do país. E eu falo isso porque dentro dos projetos de lei que a gente tem hoje tramitando relacionados a essa Cesta Básica Nacional, a gente tem o projeto de lei, deixa eu achar aqui, é o 35 de 2024 e o 68. Então, o 35 ele fala da Cesta Básica Nacional especificamente, o 68 é o que institui, né, o IBS e CBS, ele também menciona essa questão da cesta básica. No 35, a gente tem uma definição de diversos alimentos, uma definição talvez um pouco até mais ampla, que prevê a alíquota zero a diversos desses alimentos, enquanto no projeto de lei 68, que é inclusive o que, né, a gente resultou no substitutivo de hoje, que a gente foi pego um pouquinho de surpresa em relação a isso, a gente tem uma lista de alimentos reduzidos a zero que é muito mais limitada e muito mais
que é muito mais limitado e é muito inferior ao do projeto de lei 35, né? E aí a gente tem até a discussão acerca dos alimentos que foram a alíquota zero, que é a previsão do artigo 8º, e alguns alimentos que foram redução de alíquota de 60%, que é a previsão do artigo 9º da Emenda Constitucional 132. Para explicar isso um pouquinho mais, no artigo 8º, a gente tem a previsão da criação da cesta básica nacional com esses alimentos básicos para alimentação humana, que seriam reduzidos, teriam a alíquota de redução a zero. No artigo 9º da 132, da Emenda Constitucional 132, a gente tem uma previsão de redução de 60% da alíquota desses impostos, do IBS, da CBS, de várias outras questões, né, vários outros produtos, não só alimentares, mas relacionados à vida e à necessidade básica da população. Então, a gente aqui está falando de saúde, de educação, de produtos menstruais, etc. E isso gerou uma discussão quando a gente né, lê o projeto de lei complementar 68, justamente porque ele coloca alguns alimentos, uma lista de alimentos muito limitada e muito específica, no seu anexo 1, que prevê a redução a zero, e coloca uma outra lista de alimentos na previsão do anexo 8º, que fala sobre a redução de 60% da alíquota. E a gente tem, dentro desses alimentos que estão a redução de 60%, por exemplo, carnes e outros, né, carnes, peixes, enfim, vários tipos de proteína que nutricionalmente deveriam ser considerados alimentos básicos para alimentação humana. Só que aí vem o meu segundo, né, a minha segunda provocação, meu segundo questionamento aqui agora, tanto os projetos de lei 68 quanto a emenda constitucional, eles falam também sobre a questão da avaliação quinquenal sobre a eficácia e eficiência dessas reduções que estão sendo oferecidas pelo governo, oferecidas pelas legislações, e não só a eficiência e eficácia em relação à população, à melhoria de vida da população, mas também vejo muitos discursos sobre eficácia e eficiência em relação à arrecadação, porque, afinal de contas, o governo, né, ele vai diminuir a arrecadação em um ponto, ele vai precisar retirar de outro, porque todo o discurso governamental atual não podemos haver uma diminuição da arrecadação. Então, eu questiono, inclusive em relação a essas avaliações quinquenais, né, qual será o real o objetivo dessas avaliações? Será efetivamente a efetividade dessa medida, dessas reduções de alíquota para a melhoria de vida da população, principalmente as populações, né, mais carentes, que necessitam desse tipo de redução, ou ela será visando novamente a arrecadação, ao cofre público? Então, a gente tem uma discussão aqui que ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser bem pensada. Primeiro, a gente tem diferenças regionais que precisam ser consideradas quando da aprovação de dos projetos de lei que versam sobre essas reduções, seja redução à alíquota zero, seja redução a 60% das alíquotas do IBS e da CBS, mas também pensando, se é para se manter a arrecadação, a gente precisa pensar como serão feitas essas avaliações para que a própria população não seja vítima de um perfil, né, predatório, arrecadatório, que isso não seja combatido colocando-se mais pressão, mais alíquota, mais imposto sobre outros alimentos que às vezes não estarão incluídos dentro dessas listas de redução, mas que também podem ser considerados básicos para essa população. Muito obrigada, gente. Obrigada, Maria Luísa. Opa, Obrigada, Maria agora Luísa. foi, não foi? Obrigada, Maria Luísa, pela exposição. Para a gente dar continuidade a essa primeira fase do nosso encontro, queria chamar o doutor João Paulo Fanuc de Almeida Melo. João Paulo é advogado tributarista, sócio fundador da Almeida Melo Sociedade de Advogados, mestre em Direito Público e da graduação da PUC, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Nacional, e vou pedir licença aqui para resumir os inúmeros outros
cargos, né, João? Porque realmente são muitos, além de um amigo querido. João, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos aí que estão nos assistindo aqui. Foi bem interessante a abordagem do Alessandro, que deu uma explanação inicial introdutória, depois passando aí pela Rafaela, Gilmar, Janaína, e depois pela Maria Luísa. E prazer, viu, Maria Luísa, aqui. Nós vamos falar sobre o mesmo tema. Você falou muito bem, fica difícil falar depois de você, mas vamos tentar representando também a Câmara Jurídica da Federaminas, que é a parceira apoiadora desse evento. Bom, com relação ao tema, né, que Cesta Básica Nacional, que acabou ficando aqui direcionada para mim, eu gostaria de trazer algumas reflexões, talvez com alguns contrapontos, né, reflexivos, né, e já antecipando uma conclusão, seria no sentido de que acho que nós deveríamos ter ido muito além daquilo que foi proposto até o momento, inclusive na proposta do substitutivo de hoje, sabe? Acho que e aqui eu queria começar introduzindo com base no texto constitucional que foi positivado, no artigo 8º, não só no artigo 8º, né, com a reforma tributária constitucional que nós tivemos, eu acho que nós conseguimos ultrapassar algumas questões que até então a gente se delimitava bastante. Quando a gente falava em sistema tributário nacional, nós falávamos, né, capacidade contributiva, igualdade, função dos tributos, fiscal, extrafiscal, parafiscal e assim por diante. Mas eu acho que essa reforma tributária constitucional, o nosso constituinte derivado, positivou outros princípios, fins, objetivos a serem alcançados. E dentre esses objetivos, nós temos ali essa previsão da Cesta Básica Nacional, que se concomitam, peço licença, que nos traz aqui uma seguinte consideração. Olha, fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação, e aqui é o ponto. O verbo garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação. Esse é o caput. Então, aqui me parece que surge por detrás um princípio, então, muito voltado à saúde pública, muito voltado à alimentação, à qualidade de vida e esses outros questões inerentes à saúde do cidadão, do povo brasileiro. Então, que por essa razão, né, claramente nós temos aqui uma perspectiva extrafiscal, no meu ponto de vista, assim defendo há muito tempo, em alguns textos, em falas que eu trago, quando eu falo na extrafiscalidade, eu tiro o critério da medida de comparação à capacidade contributiva, ou seja, eu posso ter sujeitos com a mesma capacidade contributiva, mas ter um tratamento ou uma situação diferenciada em razão do viés extrafiscal. Então, com essa perspectiva extrafiscal, e nessa passagem, né, garantirá uma qualidade, garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, abre espaço, e acho que esse que é o objetivo que o Constituinte quis trabalhar, mas que nas propostas de lei complementar não foram levados. E nós temos também, na alíquota plena, uma redução de 33, um percentual de 33,60% e outros produtos 33,60%. Então, a perspectiva que se tem é que com a redução implementada, seja para alimentação, com a redução dos 60%, com a alíquota efetiva de 40%, e com a cesta básica zerada, né, nós teríamos no cenário, na projeção que a Abras fez, que hoje nós temos uma alíquota efetiva de tributos de 12%, mas que com essa cesta básica da saúde e da alimentação, nós teríamos uma carga tributária, uma alíquota efetiva de 19,9%. Então, trabalhando o racional de que há uma potencialidade de aumento da carga tributária, considerando hoje o IPI, ICMS, PIS e COFINS, com a alíquota, né, com a chamada cesta sana, né, que nós teríamos então uma carga, uma alíquota efetiva de 12,9%, um aumento um pouco da carga tributária. Então, a consideração, e aí dentro do tempo que foi colocado, né, como reflexão e sintetizando aqui as ideias, é que a crítica ou o apontamento, né, inicial, nós temos um novo princípio, um novo objetivo trabalhado para o nosso texto constitucional a partir de 2 dispositivos, um deles, né, com caráter claramente extrafiscal,
no sentido de tentar possibilitar, incentivar, isso independentemente de capacidade contributiva, uma alimentação saudável. Um outro dispositivo que garante uma redução para a alimentação humana. Então, são dois dispositivos que devem ser observados e que devem ser concomitantemente observados. O que conduziria, então, um incentivo tributário para toda a alimentação humana, que eu acho que é o propósito que nós temos no texto constitucional. Dito isso, então, o texto que hoje se encontra, né, apresentado no substitutivo, são poucos itens que estão totalmente desonerados e aqueles que estão com uma desoneração de 60%, embora traga NCMs, uma lista mais ampla, ainda acabou não sendo totalmente, não complementou todas as situações que poderiam e poderia ter um rol ainda maior. Acho que são essas considerações e reflexões que eu faço, mais provocativas, né, num apontamento aí com relação à cesta básica. Obrigado mais uma vez aí, Alessandra, Lilian, enfim, uma satisfação estar aqui de novo. Obrigada, professor João Paulo, pela aula, né, ministrada para a gente. Agradeço também a todos os palestrantes anteriores. Passemos, então, agora à fase de debate. Se algum expositor tiver alguma consideração a ser feita, a palavra está aberta para todos. Tudo certo, né? Sem dúvidas. Foi tão bem colocado por todos que não temos nem dúvidas mais, né? Acho que a gente estava aqui mais abrindo também, esperando né, se outras pessoas tiverem interesse em debater, a gente está aqui à disposição, mas tem muito tema para debate, sim, tem pano para manga aqui. Um ponto que eu acho que sempre é interessante é essa questão das reduções, até da cesta básica e o cashback, a discussão, né, do quanto, né, ou do controle de se as reduções impactam efetivamente na transferência do benefício para a ponta final, né? Se efetivamente, e aí tem estudos mais de um sentido, mas se efetivamente a redução tributária ela chega no destinatário final ou se ela é capturada, né? O risco dela ser capturada em margem de lucro, né? Isso é uma discussão acalorada, e não é só no Brasil, né? É uma discussão também na União Europeia, e se discute muito, né, a eficiência do benefício fiscal do consumo, principalmente, para chegar nas classes menos favorecidas, né? Eu acho que tem uma discussão aí bem interessante. E outra discussão que eu acho interessante também, e aí eu permeou um pouquinho ela, que vem desde a época da PEC, é a questão da regulamentação, né? A gente discutiu se muita coisa ficava para a lei complementar, aí veio a lei complementar, muita coisa fica para o regulamento, mas eu acho que acaba que não tem como, né? O nível de detalhamento desses dois tributos, se tudo viesse na Constituição, a gente teria uma Constituição enorme, já está extenso, já ficou ainda mais extenso. Né? A lei complementar também, se ela não joga mais uma parte das coisas para o regulamento, ela seria ainda mais extensa do que já ficou extenso. Né? Nós temos aí alguns pontos que me parece que são interessantes em termos de debate. Não, eu até acho, Alessandra, até trazendo um pouco o que acho que a Janaína estava falando na fala dela, é sobre essa operacionalização, por exemplo, do cashback, que eu acho que entra até um pouquinho isso que você falou, porque a gente está, né, esse tipo de propostas, então, acho que, né, tanto do cashback quanto da cesta básica, são propostas que realmente elas estão voltadas para uma população de mais baixa renda, para a gente tentar mitigar um pouco esse efeito da tributação em cima né, da renda, na renda dessas pessoas, dos gastos dessas pessoas, etc. Mas operacionalizar isso também, eu acho que às vezes é uma questão complicada, porque se você tem uma população que está num lugar muito remoto, como você operacionaliza essa devolução de cashback? Como você operacionaliza essa questão do que é um alimento básico para aquela população? Por diferenças mesmo culturais, diferenças de acesso, etc. Então, como que a gente trabalha nisso? Como trabalha para garantir
que essa redução de alíquota ela efetivamente vai ser repassada ao consumidor, né, final, que é o grande objetivo, né, o grande objeto desse tipo de proposta. Então, é uma questão que a gente, né, como operadores do direito, a gente também tem que parar e pensar nessas situações e pensar um pouco também como fazer isso chegar na pessoa que essa proposta está destinada. E para ser uma coisa efetiva, né, Maria Luísa? Acho que o brasileiro tem dificuldade de votar, né? Dificuldade de ir à aula, assistir aula, né? Então a gente vai pegar aí, não a nossa região, talvez parte, mas hoje o brasileiro tem dificuldade de assistir aula, a gente acompanha. Então como é que vai implementar o cashback lá para os rincões lá do Amazonas, do Amapá, enfim, até do norte de Minas e vários outros lugares do Brasil, país continental? Então, acho que ainda está muito distante ainda de operacionalização, entendeu? Acho que eu concordo muito com o teu ponto de vista, acho que ela foi bem feliz. Eu acho que também a questão da tecnologia, né? Porque a gente fala muito que o cashback vai ser feito por meio eletrônico, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à tecnologia. Então, de fato, eu concordo com o que foi exposto até aqui por todo mundo e pensar sobre a operacionalização e se de fato como que vai ser feito, porque é tudo ainda muito espaço, realmente. Eu vou fazer um contraponto aqui, na verdade. Eu acho que realmente a gente tem uma dificuldade bem considerável para a operacionalização, isso precisa ser pensado. Tem alguns modelos, né, como o modelo do Canadá, por exemplo, que não faz a restituição exatamente do valor do tributo gasto por aquele indivíduo, mas sim uma análise média de consumo e uma devolução já proporcional à renda daquela família. Então, assim, acho que do ponto de vista de praticidade, talvez de custo operacional, seja uma boa alternativa, embora pelo menos o projeto de lei, né, em debate hoje não caminha nesse sentido, mas ainda assim acho melhor e me parece ser mais eficiente. Eficiente, não. Deixa eu pensar melhor aqui, formular melhor a minha fala. Eu acho que vai ser mais justo, talvez seja um melhor instrumento se eu estou adotando a perspectiva de redistribuição, né? De ter a tributação menos regressiva um pouco. Não vai ser redistributiva, eu acho que não vai ser, mas um pouco menos regressiva. Ainda acho melhor do que a desoneração da cesta básica. Concordo com o ponto que o professor Alessandro falou. Nós temos aí, né, no meu ponto de vista aqui, dois problemas. O primeiro deles é que, como o professor Alessandro falou, existem estudos de todos os lados, né, mas existem alguns estudos que mostram que essas desonerações não chegam na ponta, então não chega no consumidor final, talvez aumente a margem de lucro de quem está ali no meio da cadeia, mas não vai chegar na ponta, então não sei se isso vai ser tão efetivo nesse sentido. E aquele ponto que a gente já tinha falado, que é a mesma questão da seletividade, o fato de todas as pessoas, né? E a gente está num país extremamente desigual, a gente tem uma desigualdade gritante, todas as pessoas consomem, né, os itens básicos, os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Então, isso não resolve o problema da regressividade. Talvez, eu teria uma tributação mais baixa para esses produtos, talvez fossem produtos que chegassem à mesa do consumidor final, mas a preços melhores, e aí espera-se que sim, tomara que realmente a redução passe e chegue lá na ponta. Então, acho que a gente tem que sempre ter também um voto de confiança, né, nas propostas, enfim, elas são tentativas de trazer um sistema tributário mais justo, mas ainda assim não resolve a regressividade, muito pelo contrário. Assim, a gente mantém o status quo, a simples desoneração, né? A gente mantém o status quo. O cashback, por sua vez, talvez seja uma forma difícil de operacionalizar, com várias questões que precisam ser discutidas, mas talvez seja uma forma de melhorar um pouco essa questão da regressividade do sistema. Acho, e li isso em alguns lugares, e talvez seja a ideia, né, da proposta
do Brasil, a nossa proposta aqui de reforma tributária, fazer o cashback dessa forma, de emitir cupom fiscal e fazer a devolução de acordo com o consumo individualizado, acho que um pouco para criar, acho que foi, não sei, acho que foi o professor João Paulo, né, que comentou, ou o Gilmar, acho que foi o Gilmar, também uma consciência fiscal, uma educação fiscal, para que as pessoas se preocupem em solicitar cupom fiscal e consequentemente, acho que tem um efeito ali, vamos dizer assim, um objetivo que está subentendido, que é também de auxiliar a fiscalização, né? Se eu preciso de ter a comprovação de que eu recolhi aquele tributo para ter a devolução, eu vou exigir isso do fornecedor, e exigindo isso do fornecedor, ele vai ser obrigado a emitir, e eu acabo, em alguma medida, reduzindo um pouco a sonegação, né? A informalidade nesses casos. Me parece que existe um propósito nesse sentido também, mas aí eu acho e eu concordo que isso vai deixar a modalidade de cashback nossa bem mais complexa, né? E muito mais difícil de se operacionalizar. Então, acho que a gente tem que pensar no caminho do meio mesmo, que vai gerar menos custo de conformidade, né? E menos dificuldade de operacionalização envolvido. Acho que é isso. Eu queria só fazer um apontamento aqui, só porque acho que a reflexão que eu trouxe, né, Janaína, foi uma reflexão um pouquinho, talvez mais distoante aí dos colegas, né, e queria só até reafirmar, né, eu acho que o nosso texto constitucional ele coloca essa perspectiva extrafiscal, perspectiva da alimentação, a questão da nutrição, que é uma preocupação da saúde pública, da obesidade, etc. Então, viés extrafiscal. E quando a gente fala, e é uma preocupação que eu tenho de apontar para todos, quando a gente fala em cesta básica e alimentação humana, acho que aquela ideia assim, não, eu vou desonerar a carga tributária e isso vai ficar lá com indústria, com atacadismo, Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, linha branca, veículos, que você tem um núcleo de agentes muito menor, em termos de concorrência, essa ideia de reter o valor tributário para aumentar mais lucro fica mais claro. Mas quando a gente fala em venda de alimentos humanos, numa concorrência que nós temos hoje no mercado, essa questão, a concorrência é muito maior. Então, esse raciocínio, porque a gente tem um histórico, foi lá e reduziu a alíquota do veículo, né? Outras vezes a gente já vivenciou isso. Mas a gente não vê no preço final. Realmente, a concorrência, o nível de agentes nesse mercado é diferente. Mas hoje, num setor atacadista, supermercadista, se o cara tentar fazer isso, ele está fora do mercado. Então, eu acho que é um paralelo que eu ainda faço uma certa ressalva, que eu acho que é muito mais interessante confiarmos de que nós vamos ter um princípio levado a sério, de uma desoneração tributária, um facilitador para chegar na mesa de todo brasileiro e brasileira, até um voto de confiança. Até um voto de confiança, um voto de tentar implementar algo que seja um pouco mais sério. Então, eu faço essa ressalva que, claro, eu sempre tenho essa preocupação. Mas, eu repito, né, hoje, pensar assim, pega São Paulo, Belo Horizonte, olha a concorrência que nós temos nos setores. Eu acho que essa perspectiva é um pouco... Não tenho dados, mas eu tenho a expectativa que isso vai ser minimizada, sabe? Eu acho que não vai ser assim, vai ter uma redução de alíquota ali e vão aumentar a margem de lucro a qualquer custo, entendeu? Eu concordo, acho que esse é um ponto importante, João Paulo. E tem outro que você mencionou na sua fala, né, e que realmente também acho que vale ser considerado, é que os produtos de cesta básica, né, a princípio, não sei quais seriam aí qualificados, mas possivelmente são os produtos mais saudáveis, de fato, né? Então, são os produtos, são os itens menos, em regra, o arroz, o feijão, o café, o açúcar, enfim, são mais básicos, mais naturais, menos processados. Então, acho que do ponto de vista do que se discute lá no imposto seletivo, que os processados não entraram, né? Acho que foi uma grande discussão, que eles compusessem ali a tributação do imposto seletivo, acabaram não entrando, mas desonerando a cesta básica, pode ser que a gente tenha o efeito reverso, mas não de reduzir a regressividade. Aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem
Assim, Não, uma baixíssima possibilidade de reduzir a regressividade do sistema. e é uma tributação, de fato, sobre o consumo que realmente a própria sistemática impõe isso, né? Mas acaba que dá um acesso maior. E eu acho que tem um ponto aqui, não sei, Alessandro, como está o horário, e que eu tenho, até uma fala que o Alessandro colocou muito bem no início, ali, você, nós estamos aqui tratando do Brasil, até fez a comparação com a Itália, que o IVA italiano, ele é menor, mas olha o imposto de renda, como é que é na Itália, comparando com o Brasil, ou seja, não dá para comparar com base só nisso o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário europeu. Mas me preocupa, Alessandro, o que virá depois, que o fato de fatiar, entendeu, me preocupa demais. Nós estamos aqui falando, né, da parte aqui do consumo, agora o que virá. Mas acaba que é um limitador, né? Acaba que agora você já tem você vai ter a alíquota do consumo. Que vier Sim. da renda, você já vai falar assim, ó, peraí, a você já tem um limite aqui, né? Eu acho que aí você tem um preço, eu acho que já é um parâmetro limitador, né? Em termos de carga tributária. Eu tenho dúvidas que eu acho que o fatiamento foi intencional. Eu acho que na ciência política mostra que tratar de assuntos complexos que não seja de forma fatiada leva à paralisia. Eu acho que se viesse tudo de uma vez, não sairia, sinceramente. Assim. Eu acho que o que é extremamente complexo de uma vez só tende a levar à paralisia. Eu acho que o Brasil está mais maduro. Eu acho que não viria algo, não se aceita algo imposto, né? Eu acho que nós estamos um pouco mais maduros em termos democráticos. Mas vamos ver, vamos torcer para... Alessandro, depois a reforma tributária foi aprovada em 2 turnos na mesma noite, discutindo as emendas ali. Não sei não, viu? Vamos ver. Talvez esteja muito cético, né? Vamos torcer para as coisas caminharem. Vamos ver. Tomara que não aconteça isso. Tomara que dê certo. A preocupação também é que, às vezes, com necessidade de maior arrecadação, esse cashback também seja reduzido com o tempo. Pode-se esperar tudo, né, daí para frente. Às vezes fica dessa forma, e aí uma alteração legislativa, lei complementar, tudo bem, mas que reduza esse cashback porque precisa de aumentar a arrecadação. A gente não tem 100% de certeza de nada, né, em relação... Eu tenho certeza que não sei de nada que vai acontecer. Mas vamos lá, eu estou... Vamos passando nos próximos capítulos. Não sei. Enfim, eu concordo com a Alessandra, realmente é difícil, é um passo de cada vez. Assunto assim não dá para se resolver numa toada só, mas enfim. Vamos ver, sendo dos próximos capítulos aí. Bom, gente, então, deu nosso horário aí, 8h30, que é o horário que a gente estava planejando terminar. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, a bela exposição, de destrinchar um pouco essa PLP. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que ainda vão assistir também mais para frente, e convidar todos para os próximos eventos, que serão agora nas próximas 3 semanas, para a gente finalizar a análise dessa reforma, sempre às quintas-feiras, nesse horário de 19 horas, com transmissão pelo YouTube da ESA. Reforçando que esse evento ele é feito em conjunto entre a Comissão de Direito Tributário e a ESA, com o apoio do Instituto dos Advogados, com o apoio da do SEAG, da Federaminas, da ABRADT, da CESA e da FIENG. Também eu gostaria de informar, né, para quem não tem ciência disso, que os participantes desse evento também são membros da Comissão de Direito Tributário, que nos deixa muito orgulhosos pela qualidade do evento, pessoas muito qualificadas que fazem parte dessa comissão. É isso, agradecer a todos e convidar para o próximo episódio, na próxima quinta-feira. Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite.